Lula em processo de acabar com o Bolsa Família. Quem diria, né? Acusou tanta gente que se fulano foi eleito ou se Beltrano foi eleito, ele vai acabar com o Bolsa Família. E é justamente o Lula que tá fazendo isso. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, vamos começar aqui pela fala do pinguço corrupto da presidência. Brasil não pode ser eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família, diz Lula em evento. Ou seja, aqui a gente já vê a intenção dele em acabar com esse processo. O que Lula disse sobre o fim do Bolsa Família pegou todos de surpresa. Durante uma visita ao complexo industrial da Nissan do Brasil, em Resende, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a necessidade de aumentar a renda das camadas mais pobres da população. Ele enfatizou que o Brasil não pode depender eternamente de programas de assistência social como o Bolsa Família. Segundo Lula, é crucial que o dinheiro circule entre todas as pessoas, não apenas entre as elites, para estimular o consumo e o crescimento econômico. Olha só, a quantidade de baboseira que ele consegue sempre estar falando. Primeiro, né, não tem como você forçar que o dinheiro pare de circular pelas pessoas que têm mais dinheiro. Não, vamos então criar um imposto sobre grandes fortunas. O que que acontece? Esse pessoal pega o dinheiro deles e vai para outros países, gerar emprego em outros países, abrir negócios em outros países. Então fica pior para o povo, para o pobre. Outra coisa, se você quer colocar mais renda, quer mais valor para o povo poder comprar, consumir, para ter um pouquinho de coisa, então reduz impostos, porque todo tipo de imposto, ele sempre vai ser sentido de maior intensidade pelos mais pobres, e principalmente o imposto inflacionário, que é o grande vilão, que ele vai sempre corroendo o poder de compra do brasileiro. E não adianta querer vir com, vamos aumentar o salário mínimo acima da inflação, que isso só piora a vida de todo mundo, pressionando ainda mais a inflação. Então fica naquele ciclo vicioso, né? Aquela descendente da morte, que fica sempre piorando a situação, por mais que você tente se esforçando ali com as medidas erradas para tentar solucionar aquele problema. A gente vê aqui também o principal ponto que ele estava destacando, né? 7 milhões recebem Bolsa Família há pelo menos 10 anos. O número corresponde a 34% de todos os inscritos. Não há limite para permanência no programa, mas o governo diz incentivar a saída. E a gente vê aqui, nova regra do Bolsa Família vai reduzir prazo para sair do programa após conseguir o emprego. Na verdade, eles estão mudando as regras, né, para tentar enxugar o máximo que eles puderem. Hoje, a duração é de 2 anos e vale até para o benefício que obtém vaga como carteira assinada. O governo deve encurtar a duração da chamada regra de proteção para 1 ano. Bom, já tem um decreto que o Lula assinou para fazer essas mudanças. Legislação informativa, decreto número 12.417, de 21 de março de 2025. Essa aqui é a publicação original. Em alguns dos pontos que eles vêm mudando aqui, a gente vê executar outras competências e atribuições que venham a ser estabelecidas em ato do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome e observar índices máximos de famílias compostas de uma só pessoa inscrita no programa Bolsa Família, estabelecendo em ato do Ministro do Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ou seja, eles estão mirando primeiro nas famílias de apenas uma pessoa, que ela, às vezes, naquele núcleo familiar, pode ser uma mãe solteira, ou se for só uma pessoa que está com dificuldades, não tem uma renda, eles estão mirando nessas pessoas primeiro para poder cortar o benefício. E isso vai ficar a critério do ministro de Estado. Outro ponto aqui, a manutenção de famílias compostas de uma só pessoa, sem inscrição ou autorização cadastral realizada por meio de entrevista em domicílio, será regulamentada na forma estabelecida em ato do ministro de Estado, colocando poder para o ministro poder atuar ali e forçar da maneira que ele preferir. Então eles vão começar, é claro, eles vão colocar desculpa de estar procurando fraudes. É claro, nesse tipo de programa sempre vai ter gente buscando fraudar, sempre vai ter, mas eles querem conseguir limar o maior número possível de pessoas para poder o quê? Garantir o dinheirinho daquele pessoal da Lei Rouanet. Sabe aquele artista rico, mas que já não tem mais fama nenhuma, não consegue fazer show, não consegue fazer espetáculo nenhum, porque não tem público mais, né? Foi-se a época. Esse pessoal, esse tipo de artista, que vai buscar da Lei Rouanet para receber aí seus milhões para poder ficar fazendo essas peças de teatro aí fracassada, que mesmo se não tiver público, pelo menos ganhou um dinheirinho através dessa lei, através dessa mamata do Estado. E para isso poder acontecer, eles precisam tirar esse pessoal desse programa assistencial. Bom, infelizmente a gente vê que é uma ação desesperada. É claro, eu tenho as minhas críticas sobre esse tipo de programa social, porque realmente tem uma porta de entrada, mas não tem uma porta de saída. E as pessoas só têm os incentivos de permanecer aí perpetuamente recebendo esse tipo de ajuda.
Então, a forma como está sendo feita hoje não é interessante, né? Talvez se colocasse um prazo limite para todo mundo, independente de quem seja, né? Para a pessoa só receber aquilo ali no tempo. Só que hoje as pessoas estão tão acostumadas a ter esse tipo de incentivo que é como se fosse aquela droga, né? Se tira de uma vez, a pessoa sofre de abstinência, vai ter aqueles problemas. Então, não sei se tem uma solução fácil. Mas o fato é que esse tipo de solução vem sugando muito das pessoas. O Brasil tem em torno de 100 milhões de pessoas em idade produtiva que poderiam estar trabalhando, mas apenas 65 milhões que realmente trabalham. Aí onde que está o restante desse pessoal? A grande maioria está nesse tipo de programa assistencialista. E aí a gente fala, não, mas o desemprego não está batendo as mínimas históricas? Claro, né? Desse jeito esse pessoal não procura emprego. Então essas pessoas que recebem auxílio, que não procuram mais emprego, não entram na contabilização disso. Essa é uma dica dessa tortura dos números que eles fazem. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui nos comentários, bem como assuntos e notícias pra gente trazer aqui no canal também. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.